Na madrugada de um sábado frio de outubro, algo aconteceu nas profundezas da Rússia que poucos imaginavam ser possível. Sem que os radares detectassem, dezenas de drones cruzaram o espaço aéreo russo e atingiram um dos pontos mais sensíveis de toda a infraestrutura energética do país. Um complexo gigantesco que até então era considerado intocável. As primeiras imagens que circularam nas redes sociais mostravam labaredas iluminando o céu noturno perto da fronteira com o Cazaquistão. Em Moscou, relatórios emergenciais começaram a se multiplicar, e em poucas horas o governo russo foi forçado a tomar uma decisão inédita: suspender imediatamente as importações de gás do Cazaquistão, um dos seus principais aliados. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Como a Ucrânia conseguiu atingir um alvo a mais de 1000 km de distância? E por que esse ataque pode ser o golpe mais devastador que Putin sofreu desde o início da guerra? Hoje, aqui no Ótica Militar, analisa em detalhes a operação que levou o caos ao coração da Rússia, revelou a vulnerabilidade de suas defesas e abriu uma nova fase na guerra, uma fase em que o próprio território russo se tornou o campo de batalha. Na noite de 19 de outubro de 2025, o alto comando ucraniano autorizou uma das operações mais ousadas da guerra. Segundo fontes oficiais de Kiev, o alvo era duplo: a refinaria de Novokuibishevsk e o complexo de processamento de gás de Orenburgo, considerado a joia da coroa da indústria energética russa. Localizado a mais de 1.500 quilômetros da fronteira, o complexo de Orenburgo é uma peça central no sistema energético do país. Operado por uma subsidiária da Gazprom, ele não apenas processa o gás extraído em território russo, mas também purifica e separa o gás importado do Cazaquistão, transformando matéria-prima bruta em combustível pronto para consumo e exportação. Naquela madrugada, uma série de explosões sucessivas paralisou completamente as operações. Fontes independentes confirmaram incêndios de grandes proporções, e autoridades locais foram obrigadas a evacuar as áreas próximas. O impacto foi imediato. A Rússia perdeu o controle de uma de suas maiores centrais energéticas. Mas a verdadeira força desse ataque não estava apenas nas chamas, e sim no colapso silencioso que ele desencadeou nas horas seguintes. Orenburgo não é uma instalação comum, é uma estrutura gigantesca, projetada durante a era soviética para ser um nó estratégico entre a Rússia e a Ásia Central. Ali, o gás natural proveniente do campo cazaque de Karachaganak é processado antes de ser redistribuído. Parte para o mercado interno russo, parte para a exportação. Quando os drones atingiram a unidade principal de purificação, atingiram o cérebro de toda a operação. Sem esse sistema, o gás cru que chega pelos gasodutos torna-se inutilizável. É como se o coração da rede energética russa tivesse sido desligado com um único golpe de precisão. De acordo com análises posteriores, os drones ucranianos voaram entre 1.200 e 1.500 quilômetros, contornando zonas de defesa aérea e sistemas eletrônicos russos como se não existissem. Isso só foi possível graças a uma nova geração de drones equipados com navegação autônoma, assistida por inteligência artificial, capazes de recalcular rotas em tempo real e explorar brechas no radar russo. Em outras palavras, os olhos e ouvidos da Rússia falharam completamente. O sistema que Moscou sempre apresentou ao mundo como um escudo impenetrável, o mesmo que defende instalações militares e cidades inteiras, mostrou-se cego diante de uma frota de drones de baixo custo, mas de alta precisão. Quando o complexo de Orenburgo parou, a crise começou a se espalhar como um dominó. O fluxo de gás do Cazaquistão foi interrompido, e Moscou, sem alternativas, suspendeu unilateralmente as compras de gás de seu principal aliado. Essa decisão teve um efeito devastador. Em poucas horas, o Cazaquistão declarou estado de emergência no setor energético, colocando toda a sua produção sob monitoramento especial. A interdependência entre os dois países, construída ao longo de décadas, começou a ruir. Do lado russo, o golpe foi duplo. Internamente, o país já enfrentava uma grave escassez de combustível, reflexo de ataques anteriores a refinarias e oleodutos. De acordo com dados da BBC, mais da metade das refinarias russas foram danificadas por drones ucranianos desde o início de 2024. Agora, com a perda de Orenburgo, o problema deixou de ser apenas de combustível. A Rússia perdeu o controle do seu próprio fornecimento de gás industrial e residencial. Enquanto o inverno se aproxima, o medo de apagões e falta de aquecimento começa a crescer entre os civis, e a cada dia as filas nos postos de gasolina se tornam mais longas, lembrando o colapso dos anos 1990, após a queda da União Soviética. Mas o maior dano não foi material, foi diplomático.
Com um único ataque, a Ucrânia conseguiu colocar em xeque uma das alianças mais estratégicas de Putin. Desde o início da guerra, Moscou tem contado com o Cazaquistão como um parceiro crucial para manter o fluxo de energia, exportações e importações alternativas ao Ocidente. Agora essa ponte foi cortada, não pela vontade do Cazaquistão, mas pela incapacidade da Rússia de proteger sua própria infraestrutura. Em Astana, a reação foi de pânico. Fontes do Ministério de Energia cazaque confirmaram que bilhões de dólares em receitas estão em risco. Com o gasoduto paralisado, a produção local teve que ser reduzida drasticamente, e a confiança na parceria com Moscou despencou. Politicamente, essa situação é um desastre para Putin. Durante 2 décadas, o Kremlin construiu sua imagem como garantidor da estabilidade eurasiática, oferecendo segurança e prosperidade aos aliados regionais. Mas agora, a guerra que ele iniciou está exportando o caos para dentro da própria aliança. A mensagem de Kiev foi clara: quem faz negócios com a Rússia se torna vulnerável. A Ucrânia não está apenas atacando alvos militares, está desmantelando peça por peça o sistema econômico e diplomático que sustenta o poder russo. Este ataque também marcou uma virada tecnológica na guerra. Enquanto a Rússia ainda depende de sistemas tradicionais e de defesas aéreas de saturação, a Ucrânia está se tornando um laboratório de guerra de nova geração. Os drones utilizados nesse ataque não foram controlados manualmente. Eles seguiram trajetórias programadas com base em mapas tridimensionais e sensores de terreno, capazes de evitar interferências e até identificar zonas de silêncio eletrônico. É uma forma de guerra que substitui pilotos por algoritmos, e que está se mostrando muito mais eficiente e imprevisível. A distância percorrida por esses drones equivale a cruzar a Europa de ponta a ponta. Nenhum sistema aéreo russo foi capaz de interceptá-los. Isso desmonta completamente a narrativa russa de que o território interno está protegido. Agora, qualquer ponto dentro da Federação Russa, até mesmo as regiões industriais mais afastadas, pode se tornar um alvo. E o mais preocupante para o Kremlin é que a Ucrânia parece estar apenas começando. Cada novo ataque é mais preciso, mais distante e mais letal que o anterior. O recado é simples: não existe mais zona segura na Rússia. Segundo dados da Moscow Times e da Forbes Rússia, a Gazprom, principal empresa estatal de energia, já acumulava uma dívida de cerca de 60 bilhões de dólares, antes mesmo do ataque a Orenburgo. Agora, com a destruição parcial do maior complexo de processamento de gás do país, essa cifra tende a disparar. A reposição dos equipamentos perdidos levaria anos e exigiria tecnologias que a Rússia não tem acesso devido às sanções. Com isso, o colapso financeiro da Gazprom se torna uma ameaça real, e com ele, a estabilidade de todo o sistema energético russo. Nas últimas semanas, os relatórios internos apontam uma queda de 40% na capacidade de refino e um aumento dramático nos custos de transporte e armazenamento. As consequências já são sentidas nas grandes cidades: escassez de combustível, aumento do custo de energia e descontentamento social crescente. Em resumo, a guerra econômica que a Ucrânia está travando dentro do território russo é mais devastadora que qualquer batalha de tanques ou mísseis. É uma guerra de desgaste, travada contra o coração logístico e industrial do inimigo. O ataque a Orenburgo não foi um evento isolado, mas parte de uma estratégia maior. Nos últimos 18 meses, a Ucrânia tem direcionado seus esforços não apenas para o fronte militar, mas para desestabilizar a infraestrutura que mantém a máquina de guerra russa funcionando. Desde o início de 2024, mais de 40 instalações de energia russas foram atacadas, entre refinarias, depósitos de combustível e oleodutos. Cada novo ataque não só causa prejuízos diretos, mas também força Moscou a desviar recursos militares da linha de frente, para proteger ativos internos. O resultado é claro: a Rússia está sendo obrigada a lutar em 2 frentes, externa e interna. E enquanto Moscou tenta conter o avanço ucraniano nos territórios ocupados, Kiev está corroendo sua base econômica de dentro para fora. Especialistas em geopolítica descrevem essa estratégia como um xadrez energético. Em vez de buscar vitórias rápidas no campo de batalha, a Ucrânia está aplicando golpes cirúrgicos que desestabilizam a economia, dividem alianças e minam o moral russo. Internamente, o ataque criou uma nova onda de desconforto entre as elites russas. O episódio expôs que nenhuma estrutura de poder está segura e que o governo não é mais capaz de proteger os ativos estratégicos do país. Ao mesmo tempo, o colapso parcial do sistema energético representa uma ameaça direta à narrativa que sustenta o regime de Putin, a imagem de estabilidade e força. A guerra que ele garantiu que seria distante e controlada agora está dentro das fronteiras, queimando refinarias, fábricas e gasodutos. Nas redes sociais russas, multiplicam-se os relatos de falta de combustível e de caos logístico.
As tentativas de censura não impedem que vídeos de explosões e longas filas em postos de gasolina circulem amplamente. O medo e o descrédito se espalham mais rápido do que as declarações oficiais do Kremlin. Para muitos analistas, este é o início de um colapso narrativo, quando a propaganda perde a força e a realidade se impõe de forma irreversível. O que aconteceu em Oremburgo não foi apenas um ataque militar. Foi uma declaração estratégica. A Rússia não é mais intocável. Suas defesas foram furadas, suas alianças abaladas e sua economia ferida em seu ponto mais sensível. Ao atingir o elo que conectava Moscou ao Cazaquistão, a Ucrânia quebrou um dos pilares da política externa de Putin. E o fez sem tanques, sem invasões, sem fronteiras cruzadas. Apenas com planejamento e precisão. O futuro dessa guerra ainda é incerto, mas uma coisa é clara. O fogo que queimou em Oremburgo na madrugada de 19 de outubro não destruiu apenas uma usina. Ele queimou o mito da invulnerabilidade russa e inaugurou uma nova era. A era em que a guerra já não está na Ucrânia, mas dentro da própria Rússia. E se há uma lição a ser tirada desse episódio, é que a guerra moderna não se vence apenas com exércitos, mas com inteligência, estratégia e informação. Para acompanhar mais análises sobre a guerra, a geopolítica mundial e os conflitos que estão moldando o futuro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você entende o que realmente está acontecendo por trás das manchetes.